Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de radioatividade. Quem já nunca ouviu falar dos fenômenos radioativos, dos acidentes radioativos, né? É bem importante que a gente entenda um pouquinho esse aspecto, porque ele é bem importante para o ser humano, mas ele traz aspectos negativos também consideráveis. Tá? Vamos falar dos aspectos positivos primeiro. Os aspectos positivos, para que serve a radioatividade? No que a gente usa a radioatividade? A gente usa, por exemplo, o raio-x que a gente tira aí se você tiver uma fratura no dedo, um problema pulmonar, uma fratura numa perna, alguma coisa assim, você precisa tirar um raio-x. O raio-x é justamente a radioatividade, uma radioatividade passando pelo seu corpo. E o fato dela passar pelo seu corpo ali, ela faz a produção de uma imagem, ela gera uma imagem ali, que a radioatividade passa melhor por alguns tipos de tecido do nosso corpo e um pouquinho pior em outros. Por exemplo, os ossos é diferente da parte mais de tecido de carne, de pele, de músculo, né? Então a gente consegue, com a radioatividade, detectar essas fraturas. Os equipamentos de ressonância magnética, tomografia, também é um feixe de radioatividade que a pessoa está recebendo, para fazer a leitura do corpo, dos problemas que tem no corpo da pessoa, né, na ressonância magnética ou na tomografia, é a radioatividade que faz, ok? Não coloquei nenhuma imagem aqui, mas o tratamento do câncer, por exemplo, também pode ser usado as técnicas da radioterapia, né, são emissões radioativas para tentar matar as células cancerígenas. Tá? Então, são aspectos bem positivos. E a geração de energia elétrica. A geração de energia elétrica é extremamente importante também e é utilizada o material radioativo para geração de energia. No Brasil, a gente não tem em grande escala isso, porque o Brasil é muito rico em água, então as principais fontes de produção de energia elétrica é a hidroelétrica, né, a partir da água, mas a gente tem 3 usinas nucleares que são localizadas em Angra dos Reis, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que estava em construção. Né? Ela é uma terceira para geração de energia, mas não é a principal fonte de energia utilizada no Brasil, mas em outros países é bem importante. Tá? Por exemplo, quem já não ouviu a história de Chernobyl, que é a usina que explodiu na década de 80, ou a usina de Fukushima no Japão, que teve danos perigosos, danos graves depois daquele tsunami e terremoto que aconteceu nessa década ainda, né, alguns anos atrás. E é bem importante a gente saber que a geração de energia nuclear é importante, muito importante em alguns países que não têm algumas formas de produção de energia. Os aspectos negativos, como a gente até citou aqui, estou colocando aqui um acidente, por exemplo, né, se a gente tiver um acidente de um material radioativo, né, a gente tem um vazamento desse material, é bem perigoso, é bem contaminante, ele pode causar desde queimaduras, claro que a morte, pode levar à morte algumas pessoas, mas pode causar desde queimaduras, deformidades, até mutações no corpo da pessoa, ou até em descendentes. Então pode causar mutações genéticas muito graves. Então aqui, no caso lá, como a gente citou agora, no caso de Chernobyl, que foi a usina que explodiu lá na década de 80, né, porque um reator que fazia o processo de geração lá o processo químico para produzir para gerar energia depois a partir dos materiais radioativos, ele acabou estourando, explodindo e mandou material radioativo para a cidade inteira e chegou a invadir outros países o material radioativo que foi liberado na usina de Chernobyl. Tá? Então é bem importante um controle rígido, um controle de segurança muito grande e nessas usinas nucleares. A radioatividade também pode ser usada na produção de bombas, então é um artefato bélico, né, e a gente sabe que isso é considerado um aspecto negativo, já que se busca tanto a paz, né, no planeta, e a gente não quer esse tipo de armamento pesado sendo desenvolvido por alguns países. E aqui, como a gente citou, né, as deformidades e queimaduras que o material radioativo pode provocar. O que é a radioatividade, então, em si? Né? A radioatividade é quando a gente tem material radioativo instável. Tá? A gente tem elementos químicos instáveis, núcleos instáveis. Esse núcleo ele está
tão instável, né? O que significa ser instável? Ele está agitado, ele não tá adequado naquele lugar, ele está querendo se livrar, fazer alguma coisa, mandar partículas embora. Tá? A gente tem na natureza muitos núcleos estáveis, que são os materiais que a gente conhece da natureza, as partículas, átomos de ferro, átomos da água, átomos do vidro, do carbono, do nosso corpo, tudo são átomos instáveis. E a gente tem os átomos radioativos, que são átomos instáveis. O que eles vão fazer? Eles vão emitir partículas, né, e ondas magnéticas que essas partículas, essas ondas podem causar essas alterações estruturais em outros corpos. Quais são os tipos de radiação que existem? Existe a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa é uma radiação um pouquinho mais fraca. Ela pode ser barrada até por uma folha de papel alumínio. Uma folha de papel simples. Tá? A radiação beta aqui, ó, ela pode ser parada até com uma chapa de alumínio. Tá? Então ela passa, ela atravessa o material, o papel, né? Mas ela é parada por uma chapa de alumínio. A radiação gama ela tem um poder de penetração maior. Então ela atravessa até o alumínio, por exemplo, mas ela pode ser barrada pelo chumbo. Então, materiais radioativos, quando são armazenados, descartados de alguma maneira, eles têm que ser armazenados em recipientes de chumbo. O chumbo é um dos materiais que melhor segura o material radioativo. Tá? A melhor forma de armazenar ele, então, são recipientes de chumbo, e normalmente eles são enterrados para que evite o contato de outras pessoas, para que outras pessoas não tentem abrir esse recipiente. Um acidente muito importante, muito grave que aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, na década de 80 aqui no Brasil, foi o acidente de Goiânia, onde alguns catadores de ferro velho abriram um equipamento hospitalar, que era justamente um equipamento de raio-x, e tiraram o material radioativo de dentro lá e levaram para vender. O material radioativo é muito brilhoso, muito bonito, chama muita atenção, e os danos foram irreparáveis. Teve a morte de algumas pessoas, acho que 2 pessoas, e algumas pessoas que tiveram contato com esse material radioativo tiveram deformidades nas mãos, né, algumas queimaduras graves. Então o material radioativo não é manipulável, ainda bem que a gente não encontra em qualquer lugar esse material radioativo, né? E vamos falar um pouquinho, para a gente finalizar aqui essa primeira parte, essa parte aqui, vamos falar de fissão e fusão nuclear. A palavra fissão, a palavra fissura é a quebra, ok? E a palavra fusão é a união. Então a gente tem 2 processos. Quando a gente tem a fissão, os 2 processos liberam muita energia, ok? E os 2 processos a gente está falando do núcleo do átomo, por isso que são chamadas de reações nucleares, tá? Sempre acontece no núcleo do átomo. O que é a fissão? A fissão é quando você tem um átomo, e esse átomo aqui sofre uma interferência, por exemplo, uma partícula que um nêutron se choca com ele, tá? E ele se divide em 2 partículas, e a divisão dessas partículas libera outros nêutrons aqui, ó, que vão se chocar com outros átomos e fazer eles se dividirem de novo, e assim vai. Cada divisão que acontece aqui, ó, ocorre uma liberação de energia muito grande. Tá? Então, muito grande, mas extremamente grande. E a gente não está falando de a liberação de energia de um átomo só. Eles vão acionando outros átomos, e assim é chamada reação em cadeia. Um átomo vai estourando, se rompendo, né, ocorrendo o processo de fissão, e acionando outros átomos que vão ter no processo de fissão também. Isso é o que acontece dentro de uma bomba atômica. As bombas atômicas, as bombas nucleares, acontece esse processo de liberação de energia. Por isso que uma bomba tão pequena tem uma potência de destruição muito grande. A fusão nuclear já é a junção de 2 materiais, acontece no nosso Sol, lá na nossa estrela, aí, na nossa fonte de energia, o Sol. Lá ele está acontecendo um processo de reação química, que ele está juntando átomos de hidrogênio e formando o átomo de hélio. Tá? O hidrogênio é o menor átomo que tem, o hélio é o segundo menor, então a junção de 2 átomos de hidrogênio. Aqui o Sol ele é riquíssimo em hidrogênio e hélio, é o combustível que mantém ele vivo aqui, o hidrogênio se transformando em hélio. E esse processo também gera uma energia muito grande, ainda bem, né? Porque graças a essa geração de energia é que o nosso planeta Terra é aquecido e que a gente consegue ter vida aqui no planeta. Ok? Uma introduçãozinha aí sobre radioatividade. Até mais.